Amados irmãos e irmãs, paz e graça aos que nos acompanham pelo YouTube, Deus os abençoe também. Vamos, sem mais demora, abrir a palavra do nosso Deus, livro do profeta Miqueias, continuando a nossa série de sermões, no livro do profeta Miqueias, leremos mais uma passagem hoje, capítulo 4, do verso 1 ao 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Vamos orar? Bendito e amado Deus, a Ti nós nos elevamos em oração para Te suplicar, ó Pai, que Tu fales ao nosso coração nesta noite. Continues a receber, ó Deus, o culto que prestamos a Ti. Que Tu edifiques a Tua igreja, Senhor. Nós Te pedimos encarecidamente, e que Tu instruas o Teu povo apesar de mim, ó Deus. Fala, Senhor, por meio da Tua santa palavra, que é poderosa, que é como o martelo que esmiuça a pedra, que é mais cortante do que a espada de dois gumes. Que Tu, ó Deus, por meio de Tua palavra, discernas os propósitos e pensamentos do nosso coração. E coloca, ó Deus, cada um de nós no caminho que devemos andar. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para mim, a obra do C.S. Lewis, especialmente a de 1941, um texto muito conhecido, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é uma obra clássica. Naquele sentido que definiu o clássico Ítalo Calvino, quando disse que um clássico é aquele livro que as pessoas costumam dizer que estão sempre relendo e nunca lendo. Todas as vezes que eu visito Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, eu sou confrontado com uma riqueza literária e reflexiva muito grande. E há uma carta muito interessante de todas elas, é a de número 17. Bom, os irmãos sabem que esse texto, essa obra, é um conjunto de correspondências, é uma obra fictícia, entre um diabo já veterano, chamado Maldanado, e o seu sobrinho, Vermelindo, que é um aprendiz de diabo. E nessa 17ª correspondência, o Maldanado, que é o diabo mais experiente, ele traz ao seu sobrinho a experiência de um outro diabo, Maldadiposo. E ele então fala daquilo que Maldadiposo estava realizando com uma paciente sua, uma senhora, já há muito tempo. Estava incutindo nela uma outra concepção do pecado de gula. E o C.S. Lewis nessa obra mostra para nós que a gula já não é mais aquele pecado do excesso, mas a gula passou a ser o pecado da delicadeza. Aquela senhora, sendo treinada então por Maldadiposo, ela expressava o pecado da gula não por comer muito, mas por comer de menos.
Era uma senhora que pecava não por comer em excesso, mas por causa dos detalhes, da delicadeza. Os ovos tinham de estar no ponto, as torradas também. O chá tinha de ser servido no momento exato. E em função disso, ela era mal educada e perversa com seus criados. E o que o C.S. Lewis está dizendo é que por causa da delicadeza que por ela nós vivemos, nós somos capazes de ser pessoas mal educadas com um garçom, que nos trouxe o bife, mas que havia passado do ponto. Nós não suportamos aqueles que trabalham para nós e que não fazem as coisas do jeito que nós desejamos. Nós somos sutis, delicados, refinados, sofisticados, e o pecado que nós cometemos agora não é por comermos demais, mas por requintarmos demais aquilo que é simples. O problema, meus amados irmãos e irmãs, está no âmbito dos desejos. Os nossos desejos precisam ser redimidos pelo Senhor. Não apenas aquilo que nós demonstramos pelos nossos atos e comportamentos, mas aquilo que move os nossos atos e comportamentos. O Senhor Deus opera nesse campo em que ninguém pode atuar. Satisfação do coração, só Cristo pode produzir. O profeta Miqueias traz uma promessa para o povo, uma promessa de transformação dos desejos do povo do Senhor. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre isso, baseados no texto que nós acabamos de ler. Nós vamos falar sobre desejos redimidos. E nós temos algumas lições hoje, a partir desses 5 primeiros versículos do capítulo 4 do livro do profeta Miqueias. E eu espero que você me acompanhe no raciocínio e que o Senhor, por misericórdia dele, fale ao seu coração. A promessa do Senhor, por meio do profeta, é que a sua obra redentora faz com que o pecador, em primeiro lugar, deseje procurar o Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos no texto de hoje, sobre desejos redimidos, é que a obra redentora do nosso Deus faz com que o homem caído deseje procurar o Senhor. Versos 1 e 2, leia o verso 1, silenciosamente me acompanhando. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Prestem bem atenção do verso 12, do último capítulo que nós analisamos, o capítulo número 3. Para o verso 1 do capítulo número 4, nós temos uma mudança de cenário. De uma imagem que nos apresenta um monte de ruínas cobertas de mato, passamos para a imagem de um monte que se sobressai e que chama a atenção de muitos povos. E o texto bíblico, no verso 1, nos diz que há uma peregrinação para esse lugar agradável. É a casa do Senhor que chama a atenção. E não é a beleza somente que chama a atenção. Não é uma mera questão estética, um assombro maravilhoso que desperta os sentidos e movimenta os pés. É uma necessidade, e essa necessidade se dá no campo dos desejos. E esse campo só pode ser modificado pelo Senhor. Não há como desejarmos o Senhor se o Senhor, primeiramente, não inclinar os nossos desejos a isso. Sem que o nosso coração esteja disposto a procurar o Senhor, jamais nós o procuraríamos. E essa disposição, amados irmãos e irmãs, não está em nosso poder.
Nós não acordamos em um belo dia desejando procurar o nosso Deus para servi-lo. Isso não está em nosso poder. Isso não é um traço idiosincrático de cada um de nós. Não é uma característica que carregamos. O homem não tem essa disposição por natureza. Pelo contrário, como lemos aqui no texto que conduziu a liturgia do culto de hoje. Salmo 141, verso 4. O nosso coração está inclinado por natureza àquilo que é mau. E é por isso que o salmista pediu para que o seu coração não estivesse inclinado à maldade, a fazer aquilo que desagrada o Senhor. É Deus quem opera isso em nós, e não nós, por causa de uma virtude inerente a cada um. É o que o profeta Miqueias descreve aqui. O verso número 2 completa. Vejam. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Além da peregrinação de muitas nações, haverá também um pronunciamento, uma convocação. E esses povos dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Aqui há uma realidade completamente diversa daquela descrita nos capítulos anteriores. Há agora um povo interessado em Deus, um povo que caminha na direção do Senhor, que deseja estar na presença do Deus de Jacó. E toda essa movimentação, ela tem como interesse por parte do povo, que o Senhor lhes ensine os seus caminhos. Que as veredas do Senhor sejam os lugares pelos quais os pés do povo passem. E eles entendem que é de Sião que procede a lei do Senhor. A palavra de Deus virá de Jerusalém. Vejam, irmãos, houve uma mudança de interesse. Uma mudança de interesse quando nós comparamos esse relato com aquilo que o profeta Miqueias nos disse anteriormente. Eles não querem mais ser dirigidos por eles próprios. Eles não querem mais ser dirigidos por profetas mentirosos. Eles não querem mais ser dirigidos por pessoas corruptas. Aquele reino da insensibilidade mostrado no capítulo anterior, agora é constituído por pessoas desejosas por Deus. E o profeta está anunciando que haverá um tempo em que Deus redimirá os desejos dos homens, fazendo com que eles agora tenham o desejo, o interesse em procurar o Senhor. Há uma promessa de mudança aqui. Que coisa maravilhosa! O Senhor Deus vem com juízo, mas Ele anuncia também redenção, esperança para o seu povo. E é muito significativa como essa mudança acontece. Todos os problemas que estão acontecendo, conforme nós vemos no texto, problemas na política, problemas no judiciário e até mesmo problemas na religião, se dão por falta de temor. É justamente em função dessa condição que a transformação acontece no campo dos desejos. Porque esse povo agora vai desejar procurar o Senhor. Deus anuncia uma transformação no campo dos desejos. Os desejos serão redimidos. E sobre isso, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que por intermédio da obra do Senhor, a obra que Ele realiza no coração do homem caído, faz com que esse homem caído deseje procurar o Senhor. Há uma promessa para Israel, há uma promessa para Judá, e não é diferente nos nossos dias. Há promessas para os homens caídos, que o Senhor então deseja chamar
de que seus desejos sejam transformados. E todos aqueles que não procuravam o Senhor, haverão de procurá-lo. Mas isso só acontece porque o Senhor realiza uma obra de transformação, de redenção, no campo dos desejos humanos. Seguindo no texto, nós temos uma segunda lição. A primeira é que o Senhor Deus, por meio de sua obra redentora, Ele faz com que o homem caído deseje procurar o Senhor. Em segundo lugar, essa mesma obra faz com que esse homem caído também deseje obedecer o Senhor. Versículos 3 e 4. Versículo 3, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Lembrar do início do livro do profeta Miqueias faz bem nesse momento para entendermos o que o profeta está dizendo agora. Lá no capítulo 1, verso número 2, o texto nos diz que o Senhor Deus testemunha contra todos os povos, contra toda a terra e tudo que nela há. O verso 3 do capítulo 4 diz que o Senhor julgará, mas agora esse julgamento é visto em um outro prisma. O Senhor julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Haverá conversões entre essas nações. E eu quero destacar algo que para mim aqui é fantástico. Mas antes vamos recuperar um pouquinho daquilo que temos visto. Vamos fazer aqui um recuo do maior para o menor. Vejam. O Senhor Deus, no livro do profeta Miqueias, ele se volta para testemunhar e trazer o seu julgamento sobre toda a terra, todos os povos, todas as nações, o povo dele, Israel e Judá, reino do norte, reino do sul, chegando até as cidades, Jerusalém, e até mesmo aquelas cidades menos conhecidas, como, por exemplo, a cidade do próprio profeta Miqueias, Moresete, Gate. Os problemas sociais aconteciam até mesmo nessas pequenas cidades e até mesmo entre o povo de Deus. O pecado havia contaminado tudo. Mas Deus vai realizar um trabalho não apenas numa realidade particular e individual, mas a nível internacional. É isso que o profeta Miqueias está dizendo aqui no verso número 3. A redenção do Senhor, e somente ela, poderá retirar o caráter belicoso dos conflitos internacionais. Só Deus pode fazer isso. A ONU não tem capacidade e competência para realizar uma obra de tamanha envergadura. O profeta Miqueias, no século 8º antes de Cristo, já anunciava isso. Haverá transformação entre as nações. Essas nações, elas não quererão mais a guerra. Vejam, se há intrigas até mesmo entre o povo de Deus, como nós vimos nos capítulos anteriores, que dirá em termos internacionais. As armas de guerra serão transformadas em instrumentos de utilidade para os povos. A guerra será desaprendida. Vejamos o verso número 4 também. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Vamos nos lembrar um pouquinho do que o profeta Miqueias nos relatou anteriormente? O que acontecia? Havia entre o próprio povo de Deus pessoas que se julgavam poderosas, tinham um pouco mais de poder,
e então exploravam umas às outras. Terras eram tomadas, casas eram tomadas, viúvas eram colocadas para fora de suas próprias casas, os filhos das mulheres eram tomados como escravos. A situação era essa. Era aquilo que o Thomas Hobbes, no século XVI, descreveu como um estado de constante e permanente guerra. É aquela ideia do homem como lobo do próprio homem. Antes do Hobbes, o Miqueias já mostrava isso e apresentava essa condição por aquilo que o próprio Deus lhe tinha revelado entre o povo do Senhor. Era de total insegurança. Os mais abastados e poderosos tomavam tudo aquilo que pertencia aos menos favorecidos. Mas agora o que o texto bíblico está dizendo? O profeta Miqueias está anunciando um tempo de redenção, uma redenção que se dá no campo dos desejos. E aí cada um agora poderá usufruir do seu quintal. Tranquilamente o judeu poderia agora ir para debaixo da sua videira ou da sua figueira e ficar tranquilo lá embaixo, sem aquela preocupação de que a qualquer momento alguém invadiria a sua terra, a sua casa, lhe colocaria para fora e tomaria a sua propriedade. Não haveria mais essa preocupação. E o texto bíblico está dizendo: acreditem nisso, porque o Senhor dos exércitos o disse. É o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso que põe termo à guerra, que traz paz e apazigua a situação. O povo não esperava a ajuda dos políticos, dos magistrados, dos religiosos. Até os religiosos, como a gente viu no capítulo 3, eles realizavam seu trabalho por dinheiro. Somente o Senhor pode transformar interesses dos corações dos homens. É o Senhor quem vai resolver esse problema. Nós podemos confiar porque são palavras do nosso Deus. Haverá desejo de obedecer ao Senhor, as coisas serão diferentes. Isso deve constituir a nossa esperança. É por isso que nós, irmãos e irmãs, anunciamos o Evangelho da graça, porque nós entendemos que somente o Senhor Deus pode redimir os desejos do coração do homem caído, despertando no homem caído o desejo de obedecer o Senhor. Mesmo tudo parecendo de ponta cabeça, e estava mesmo, naquele contexto sim, há a promessa de remissão dos desejos. O texto nos ensina que o Senhor, por meio de sua obra redentora, faz com que o homem caído deseje procurar o Senhor, deseje obedecer o Senhor, mas em terceiro e último lugar, a obra redentora do nosso Deus, ela faz também com que o homem caído deseje seguir o Senhor. Versículo 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. O desejo de procurar o Senhor, o desejo de obedecer o Senhor, será acompanhado pelo desejo de seguir o Senhor. Miqueias aqui afirma que todos os povos constituem deuses para si. E a vida dos povos segue então a marcha daquilo que os seus deuses e as suas divindades determinam. E a atual situação descrita pelo profeta Miqueias era desanimadora quanto ao povo de Deus. Israel e Judá, parecia não haver esperança para eles. O relato é muito contundente nos capítulos anteriores. O Senhor Deus vai devastar o reino do norte, vai açoitar o reino do sul. A história mostrou para nós isso posteriormente. Nós conhecemos o que aconteceu.
722 a.C., o reino do norte foi assolado pelo Império Assírio. 586 a.C., vem então o cativeiro babilônico sobre o reino do sul. A disciplina vem. Parecia não haver esperança alguma diante da postura do povo naquele contexto. Mas a esperança, e essa esperança é anunciada pelo profeta, o povo de Deus terá os seus desejos redimidos de tal maneira que cada um andará em o nome do Senhor. Andar em o nome do Senhor, andar no nome de alguém é seguir os seus passos. Enquanto os outros povos seguiriam os passos de seus deuses, Miqueias está dizendo, quanto a nós, nós andaremos em o nome do Senhor para sempre. Miqueias está apontando para um momento, para uma época, atiçando a esperança do povo de que haveria transformação, e essa transformação se daria evidentemente, inicialmente, no âmbito do coração, redimindo os desejos. Um povo que outrora não desejava procurar o Senhor, não desejava obedecer o Senhor e não desejava seguir o Senhor, Miqueias está dizendo, haverá um momento em que esses desejos serão transformados e nós haveremos de seguir o nosso Deus para todo o sempre. O rumo certo a ser tomado pelo povo de Deus haveria de ser indicado. Nós sabemos, irmãos, que não basta apenas sabermos o caminho. O Senhor Deus precisa mover os nossos desejos para que coloquemos os nossos pés no caminho. Há inúmeros problemas sociais a respeito dos quais Miqueias está tratando aqui. Mas a transformação social de verdade, ela se dá apenas quando o Senhor se torna o centro de todas as coisas. Somente o nosso Deus pode transformar a realidade. E o engano que se quer pregar, hoje em dia, como foi também no passado, e o será doravante, é que nós resolvemos essas questões sociais de uma outra forma. Deus nada tem a ver com isso. Deixa eu citar mais uma vez aqui as cartas de um diabo a seu aprendiz. Agora uma outra carta, carta número 7. Vermelindo recebe a seguinte orientação do seu tio, abre aspas. No entanto, seja qual for a seita que ele adotar, o paciente de Vermelindo, sua tarefa principal será a mesma. Comece por fazê-lo tratar o patriotismo ou o pacifismo como parte de sua religião. Depois, deixe-o sob a influência do espírito partidário. Chegar a se referir a isso como a parte mais importante. Depois, silenciosa e gradativamente, cuide para que ele alcance um estágio em que a religião se torne meramente parte da causa, em que o cristianismo passe a ser valorizado, principalmente em razão dos argumentos excelentes que é capaz de produzir em favor do esforço britânico em prol da guerra ou do pacifismo. Era o contexto do Lewis, em 1941. Nosso compromisso com o Senhor não deve ser encarado apenas como parte da causa pela qual nós militamos. Porque o Senhor é tudo. Somente Ele pode resolver todos os transtornos sociais. Somente Ele pode mudar os desejos do coração dos homens. É lamentável o fato de muitos crentes acreditarem que a palavra de Deus, que Jesus, é apenas um componentezinho da causa pela qual eles militam. Não, Deus nada tem a ver com isso. Não, o que transforma é a revolução.
Não, o que transforma são políticas públicas adequadas, fincadas nessa ou naquela ideologia. O que resolverá os problemas do nosso país é o fulano de tal, é o cicrano, é o beltrano. O que resolverá os problemas do nosso país é a nossa ação aqui e acolá. Isso é um engodo de Satanás. É uma sugestão do inferno para dizer, olha, Jesus é apenas um componente que você pode colocar na sua militância pela causa que se torna aquilo que é principal na sua vida. Quando, na verdade, só o Senhor Jesus pode transformar a realidade. E somente Ele pode colocar isso em nós. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos. O homem, ele vive seguindo os compromissos que ele estabelece no seu coração. E isso tem a ver com seus desejos. E os desejos, nós não podemos negar, precisam ser redimidos. E o texto de hoje nos mostra uma promessa de redenção para os desejos. E o profeta nos mostra que a obra que o nosso Deus faz no coração do pecador produz um desejo nele de procurar o Senhor, de obedecer o Senhor e de seguir o Senhor. E o que o texto nos mostra é que essa obra não é nossa, ela é do Senhor. É o que nós chamamos de monergismo. Ela não é sinérgica. Não no sentido que o presbítero Adoniran colocou há pouco aqui. Ele está completamente coberto de razão. No que diz respeito à nossa santificação, o Senhor Deus move o nosso coração e é nossa responsabilidade nos santificarmos. Mas no sentido da obra que o Senhor realiza no nosso coração, somente Ele pode realizar. E nesse ponto ela é monergista. Somente o Senhor pode redimir os nossos desejos. Só Cristo pode fazer isso em nós. A esperança está fora de nós e não em nós. É por isso que o texto da palavra do Senhor nos diz nesta ocasião que há uma promessa de redenção dos desejos. E o cenário em que estava profetizando o profeta Miqueias ilustra muito bem essa realidade operada pelo Senhor até os nossos dias. Pessoas que não queriam procurar o Senhor, pessoas autodirigidas, autossuficientes, pretensamente autônomas, viviam por si mesmas. Ouviam os profetas que elas mesmas constituíam. Ouviam o que desejavam ouvir. Não queriam procurar o Senhor, mas o profeta anuncia um tempo em que o Senhor haverá de transformar esses desejos e veremos pessoas desejando procurar o Senhor, mas também obedecer o Senhor. Pessoas que estavam rejeitando aquilo que o profeta Miqueias dizia. Mas o profeta está dizendo, haverá um tempo em que darão ouvidos à voz do Senhor e desejarão obedecê-lo, dizendo, vamos para o monte do Senhor, vamos para a cidade de Jerusalém, porque lá encontraremos a palavra de Deus. Vamos porque nós desejamos aprender a lei do Senhor, é ela que nos dirigirá, nós nos submeteremos a ela. Pessoas que seguiam seu próprio coração, o profeta está dizendo que agora desejariam seguir o Senhor para sempre. Meus irmãos, o que tem acontecido, infelizmente, conforme o Lewis menciona, é que Cristo, para alguns, tem sido apenas parte da causa, quando na verdade Ele é o centro de tudo, e somente Ele pode redimir os desejos do homem caído, fazendo com que ele procure o Senhor, obedeça o Senhor e siga o Senhor.
Miqueias é nosso contemporâneo, usando aqui uma colocação do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Miqueias dirige o nosso olhar para o nosso Redentor. Miqueias, lá no seu tempo, estava dizendo para Israel e para Judá: a solução para vocês está fora de vocês. A solução para os problemas sociais está fora de toda essa estrutura social. Porque o problema tem a ver com falta de temor ao Senhor. Tem a ver com desejos pervertidos. E somente o Senhor pode redimir esses desejos. É por isso que eu e você devemos continuar pregando o Evangelho da Graça. E orando pelas pessoas ao nosso redor. Pela nossa cidade. Pelo Distrito Federal. Pelo nosso querido país. É por isso que devemos orar pelo mundo, pelas nações. Devemos continuar investindo em missões para que o Evangelho seja anunciado e que o Senhor realize a sua obra de redenção de tudo, mas, como vimos hoje, dos desejos do coração do homem caído. Isso chama a nossa atenção para nós mesmos. Aqui é povo de Deus. Povo que desobedece, povo que cai da graça temporariamente, povo que negligencia os meios que o Senhor oferece, e por isso são disciplinados temporariamente. O desejo do seu coração, para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que satisfaz a sua carne, só Jesus pode transformar. É bem verdade, como o presbítero Adoniran mencionou, a responsabilidade nossa, e Paulo fala isso de maneira muito contundente ao escrever aos Filipenses, buscar a nossa salvação e a nossa santificação com temor e tremor, mas entendendo que é o Senhor quem opera em nós, tanto querer como realizar. Você tem de se esforçar para ler a Bíblia, você tem de se esforçar para orar, você tem de se esforçar para estudar a palavra, para estar na igreja. É dever seu, é responsabilidade sua. Nós não podemos negligenciar isso. Os homens têm de se esforçar para cuidar da sua casa, para ler mais a Bíblia, para orar mais. É lamentável quando nós vemos as nossas reuniões de oração esvaziadas de homens. Onde estão os homens da igreja? Onde estão? Estão fazendo o quê? As nossas reuniões de oração têm mais mulheres do que homens. Está errado. Tem alguma coisa de errado? Onde estão os homens? Onde estão os homens para concorrerem ao oficialato da igreja? Onde estão os homens para servirem a Cristo? Onde estão os homens para dizerem: eis-me aqui, envia-me a mim? Onde estão os homens que não estudam, que não se preparam, que não querem servir a Cristo, que não querem trabalho na igreja, não querem estudar teologia, é difícil, mas tem de estudar, ler os símbolos de fé, tem de estudar, tem de ler o manual, tem de ler a Constituição, tem de entender a história da igreja, tem de ler o seu tempo, uma Bíblia na mão, um jornal na outra, discernindo a cultura. Onde estão os homens? É responsabilidade nossa. Mas não é fácil, porque quem muda o desejo é só o Senhor. Por isso comece com a reunião de oração. Comece orando, pedindo para o Senhor mudar os seus desejos. No lugar de você desejar tantas coisas nesse mundo, peça ao Senhor para colocar dentro de você o desejo em procurá-lo,
Que essa promessa seja vivida aqui. Que o Júnior não fique sozinho. Homens venham para cá, mas que outros homens digam: vamos, irmãos, vinde, subamos ao monte, vamos e peçamos ao nosso Deus que nos ensine, porque é nele que nós encontramos orientação para a nossa vida, é lá onde nós encontramos a palavra do Senhor. Peça que Deus coloque esse desejo no seu coração, de procurá-lo, de obedecê-lo, de segui-lo por todo o sempre. Eu e você, meu irmão, enfrentamos essa dificuldade. Nós precisamos de Jesus. Miqueias falou isso. A resolução não está em vocês, está fora de vocês. A resolução não está em nós, está fora de nós. Por isso eu que sofro como você dessas dificuldades, eu quero orar com você, com os homens da igreja, principalmente, com as mulheres da igreja, com os irmãos aqui nos acompanhando pela internet. A gente ainda luta contra o pecado. E precisamos que o Senhor transforme os nossos desejos, para sempre querermos procurá-lo, obedecê-lo e segui-lo. Vamos orar? Ó Deus, nesta hora nós confessamos os nossos pecados, Senhor. Já o fizemos aqui, mas novamente. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos desejos inadequados, pelas nossas, ó Deus, caminhadas por caminhos que não são as suas veredas, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que procuramos tantas coisas e negligenciamos procurar o Senhor. Pedimos perdão por todas as vezes, ó Deus, que nós obedecemos o mundo no lugar de obedecermos a sua palavra. Pedimos perdão por todas as vezes que seguimos, ó Deus, conselhos deste mundo, filosofias do presente século, ideologias que estão no cardápio do dia, no lugar de seguirmos o Senhor. Ó Deus, que o Senhor transforme os nossos desejos, Senhor. Não nos deixe à mercê do velho homem, dos desejos da carne. Eu oro, ó Deus, pedindo para mim, para a vida dos meus irmãos, os homens que aqui estão, para que o Senhor, ó Deus, traga transformação para os nossos desejos. E que os homens da igreja desejem procurar o Senhor, desejem obedecer o Senhor, desejem seguir o Senhor, ó Deus, que assim seja com as nossas irmãs, que assim seja com os anciãos da igreja, que não desanimem, ó Deus, que seja assim com os nossos jovens, adolescentes, com as nossas crianças, desde a tenra idade, ó Deus, que o Senhor desperte o desejo no coração dos nossos cordeirinhos em seguir o Senhor, em obedecer o Senhor e em buscar e procurar o Senhor. Abençoe o seu povo, ó Deus, e nos faça entender a dependência que temos de seu amado Filho Jesus, o único que pode redimir os desejos do nosso coração. Abençoe sua igreja, em nome de Jesus. Amém.